E aí, galerinha do segundo ano, tudo beleza aí com vocês? Todo mundo aí estudando, todo mundo aí tranquilo, todo mundo se cuidando? Espero que sim, gente. Olha, vamos dar continuidade aqui aos nossos assuntos, tá? Nossa revisão aqui de hidrocarbonetos, né? Tipos de cadeia e hidrocarbonetos. Vamos para a aula de número 13, certo? E vamos dar continuidade aqui aos nossos assuntos, tá? Hoje eu também trouxe algumas questões para a gente resolver e ilustrar o nosso conteúdo, tá? Então vamos lá. Primeiro aqui vamos botar canetinha, né, tradicional canetinha. Vamos aqui, hidrocarbonetos ramificados, nomenclaturas, tá? Conheça 3 apelidos. Olha, gente, aqui tem 3 nomes semissistemáticos ou semitriviais que também são aceitos pela IUPAC, tá? Semissistemáticos ou semitriviais quer dizer que eles não é uma nomenclatura oficial, mas que é uma nomenclatura que pode ser aceita pela IUPAC, tá certo? Aqui, ó, por exemplo, eu tenho o isobutano, tá? Essa nomenclatura aqui é uma nomenclatura já fixa, certo? Mas a gente sabe aqui que são 4 carbonos. Eu tenho o isopentano e tenho o neopentano, certo? Então aqui cada uma dessas disposições são aceitas, dessas nomenclaturas são aceitas pela IUPAC, certo? De acordo com as regras, a gente apresenta esses 3 nomes como 2-metilpropano, certo? Vou chamar aqui de 2-metilpropano. Tá? A ramificação está no carbono 2. Aqui 2-metilbutano. A gente tem aqui o 2,2, porque aqui eu tenho 2 ramificações de metilpropano. Ou simplesmente, aqui eu coloquei só sem a numeração. Gente, aqui também temos um exemplo que não temos a numeração. Porém, como a gente não tem essa numeração, a gente não tem dúvida nesse posicionamento da minha ramificação. Por quê? Porque é a única posição possível para essa ramificação, tá? Mas uma coisa que eu trago para vocês, olha, gente, eu estou trazendo diversos exemplos, tá? Dessas nomenclaturas para vocês, tá? Mas assim, tem nomenclaturas que, por exemplo, essa daqui, não é aconselhável você deixar de colocar a numeração. Tá? Embora seja a única possibilidade, a IUPAC ela não questiona quanto a isso, mas o que eu aconselho para vocês? Esquece essa nomenclatura aqui de baixo, tá? Esquece, não deixem de colocar o posicionamento da ramificação, que pode correr o risco de uma ramificação ela ser necessário a gente colocar esse posicionamento e você acabar não colocando, tá? Professor, mas se não pode, por que o senhor colocou aqui? Gente, não pode, assim, não é ideal que você faça, mas caso vocês encontrem nomenclaturas desse tipo aí, algumas questões, vocês já sabem como é que vão trabalhar com elas, tá certo? Então corre o risco de você chegar a ver questões de vestibular dessa forma, tá? Embora a IUPAC ela esteja bem rigorosa quanto a essa questão das nomenclaturas, mas acontece, às vezes pode acontecer também da gente encontrar uma nomenclatura desse tipo aí em alguma questão do vestibular, tá certo? Então vocês sempre vão ficar atentos a esse tipo de questão. Próximo aqui, ó, hidrocarbonetos de cadeia mista. Quando o hidrocarboneto ele possui cadeia carbônica mista, a nomenclatura é feita de modo similar ao que mostramos para cadeias abertas ramificadas. Por exemplo, aqui metilciclopentano, tá? Aqui seria o 1-metilciclopentano, aqui a gente tem o 1-metilbenzeno, tá? Aqui a gente tem o 1,3-dimetilbenzeno, tá certo? Quando há 2 substituintes diferentes, eles devem ser colocados em ordem alfabética. O número 1 é dado ao substituinte citado primeiro, tá? Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho etil e tenho metil. Quem dos dois aqui vai iniciar na minha ordem alfabética? A gente vai ter o etil, então ele vai ser a numeração 1. Então o etil é o número 1 e o metil vai ser o número 2. Próximo aqui, do mesmo jeito, gente. O número 1 é etil, número 2 aqui não tem, né, não tem nenhuma ramificação, então eu coloco aqui no número 3. Então, 1-etil, 3-metil, ciclopentano. Sempre não vamos esquecer também dessa questão do indicativo de que ali eu tenho uma cadeia fechada, tá certo? Ramificação, ciclo, porque o que está fechada é a cadeia principal e não as ramificações. Por isso que o ciclo vem antes da nomenclatura da minha cadeia principalzinha, certo? Então aqui do mesmo jeito, 1-metil, 4-propilciclo, hexano, sempre em ordem alfabética, e quem for o primeiro nome vai ser o numeral de número 1. Então eu vou só colocar aqui, cobrir aqui essa numeraçãozinha aqui, para você entender um pouco melhor, tá certo?
Então aí vimos as ramificações de hidrocarbonetos de cadeia mista. Dando continuidade aqui, se houver mais de 2 substituintes, eles também serão citados em ordem alfabética. O número 1 deve ser dado ao substituinte que permite que um segundo receba o menor número possível. Por exemplo aqui, gente, olha, aqui eu vou colocar número 1 para essas duas ramificações e número 2 para essa outra, tá? Aqui, por que é que eu utilizei o número 1? Porque são os menores números possíveis. Era melhor eu utilizar 1,2 ou 1,1,2 do que utilizar 1,2,2, tá certo? A gente utilizou menores números para essas menores possibilidades. E isso a gente vai fazendo com todos os tipos de nomenclatura, tá certo? Não devemos esquecer as prioridades, não devemos esquecer as regras de nomenclatura, tá certo? Olha aqui, ó, outro exemplo. 4-etil, 2-metil, 1-propil, ciclohexano. Tá, gente? Aqui, ó. Nesse caso aqui, a gente vai em ordem alfabética e vai indicar aqui essas numerações aqui para esses compostos, tá certo? Vamos dar continuidade aqui. Diocarbonetos de cadeia mista. Quando uma molécula de benzeno contém 2 grupos ligantes ligados ao anel, além da maneira de nomear, como acabamos de ver, existe outra igualmente correta. Trata-se de uso dos prefixos orto, meta e para. Tá certo? Os prefixos orto, meta e para indicam apenas quando um anel benzênico possui 2 grupos a ele ligados. Por exemplo, aqui quando são iguais, tá, gente? Essas nomenclaturas são iguais. Orto, posição 1 e posição 2. Meta, posição 1 e posição 3. E para, posição 1 e posição 4. Tá certo? Orto, meta e para. Tá? Orto quando é 1 e 2, meta 1 e 3 e para 1 e 4. Nomenclatura trivial. Aqui, gente, podemos encontrar algumas nomenclaturas que elas são nomenclaturas que são chamadas nomenclaturas usuais para esses meus compostos. Por exemplo, aqui eu tenho o tolueno, que ele indica o metilbenzeno, né? O ortoxileno, que é o orto 1,2, né, que é o ortobenzeno, que é a mesma coisa de 1,2 benzeno, tá? 1,2 metilbenzeno. Metaxileno e paraxileno. Essas nomenclaturas aqui já são simples. Se vocês quiserem montar elas no caderninho de vocês, eu posso até dizer, esse aqui é o metilbenzeno, tolueno, né? Esse outro aqui é o 1,2 de metilbenzeno, esse meta é 1,3 de metilbenzeno e o paraxileno seria 1,4 de metilbenzeno. Tá certo? Então são nomenclaturas triviais, nomenclaturas que são utilizadas de forma usual, tá certo? Não é a nomenclatura oficial dada pela IUPAC. Se a gente fosse fazer a nomenclatura oficial, ela sairia desse jeito que eu pedi para vocês escrever no caderninho de vocês. Mas a gente sabe que esses compostos podem ter mais de uma nomenclatura e a gente sim pode utilizar esse tipo de nomenclatura aí, certinho? Outros exemplos de diocarbonetos de cadeia mista. Os prefixos orto, meta e para vêm do grego e podem ser traduzidos respectivamente por diretamente, depois de e mais longe de. Aqui não se pode utilizar os prefixos orto, meta e para, gente, porque a gente tem aqui mais de um substituinte, tá? Então aqui fica ortoetilmetilbenzeno, meta-etilmetilbenzeno, para-etilmetilbenzeno, 2,4 de metil, 1 metilbenzeno. Tá certo? Aqui, nesse caso aqui, ele não vai se aplicar essa formulazinha de orto, meta e para, porque a gente vai ter 3 ligantes aí. Nos outros, a gente tem somente 2. Quando a gente tem 3, não podemos utilizar orto, meta e para, tá certo? Somente quando a gente tiver 2 ligantes para aquele composto. Certinho? Olha aqui, gente, vamos lá nas folhas verdes. Lá no final do livro tem uma parte chamada de folhas verdes, que elas tem questões bem objetivas aqui sobre os compostos que a gente viu, tá? Então vamos aqui à primeira questão do capítulo 1, tá? Eu já vou trazendo essas questões, na próxima aula também vou resolvendo mais questões e mais, pra gente entender melhor o conteúdo, tá certo, gente? Eu expliquei muitas nomenclaturas, então dá pra gente fazer muita coisa. Aqui, ó, nos momentos de tensão, medo e pânico é liberada no organismo do ser humano determinada quantidade de adrenalina, que tem a fórmula a seguir, que aumenta a pulsação cardíaca. De acordo com os critérios de classificação de compostos orgânicos, esse composto pode ser classificado como? Primeiramente, ele está dando aqui aromático, alifático e alicíclico. Bom, gente, ele é um composto aromático. A gente está vendo aqui que essa partezinha aqui, ela é aromática. Ele tem um anel aromático representado de uma forma diferente, mas é um anel aromático,
tá? Ele não está representado com aquela bolinha, mas ele tem 3 ligações simples e 3 duplas intercaladas, certo? Então aqui ele é um composto aromático, então a gente já pode eliminar a letra C e já pode eliminar a letra D. Ele é um composto saturado... Olha, você fez subir. Aqui ele está dizendo que ele é um composto saturado, minha gente. Ele é um composto saturado, ele não tem nenhum tipo de insaturação aí. O que é essa insaturação que eu estou falando? É a questão das duplas. Ele é saturado, ele tem alguma dupla aqui nesse composto? Tem, ó, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Professor, e esse tracinho mais grosso, ela representa uma dupla? Não, gente, ele não representa uma dupla. Aí é só uma ligação simples de uma forma representada em 3D. Tá certo? Quando a gente tem uma forma nesse tracinho mais grosso, ou então um pontilhado, ele indica que ele está ou para frente do plano ou para trás do plano. Mas, traduzindo, é uma ligação simples, tá? Quando você vê uma ligação desse tipo aí mais grossa e mais fina, você já sabe, pontilhada, você já sabe que ela é ligação simples, tá? Então a gente já vai eliminar a letra D também, né? Porque eu disse que ele era ramificado. E aqui eu vou eliminar a letra B, porque ele está dizendo que ele é saturado, e ele não é. Ele é insaturado porque a gente tem três saturações, na verdade. E é ramificado? Sim, é ramificado. Tem ramificação aqui, ó. Vou pegar aqui a ramificação. Ele é heterogêneo. Ele é heterogêneo também. Por que ele é heterogêneo, gente? Porque ele tem um heteroátomo aqui nesse meu composto, tá? O nitrogênio ali, ele é indicativo de heteroátomo, certo? Então temos a resposta letra A para essa minha questão, certinho? Vamos para a próxima, vamos para a segunda questão. Na segunda questão, diz o seguinte: recentemente os produtores de laranja do Brasil foram surpreendidos com a notícia... Deixa eu tirar bem aqui a carinha do meio. Com a notícia de que a exportação do suco de laranja para os Estados Unidos poderia ser suspensa por causa da contaminação pelo agrotóxico carbendazim, representado a seguir. De acordo com a estrutura, afirma-se que o carbendazim possui fórmula molecular, ligações pi... Tá, então aqui vamos entender como é essa fórmula molecular, tá, gente? Olha, aqui, gente, a gente sabe que a gente tem ligação de linha e forma condensada, tá? Esses elementos aqui, eles estão meio escondidos. Nas representações de ligação de linha, a gente representa todos os outros elementos, a gente sabe que cada cantinho desse aqui é um carbono, certo? Cada cantinho desse aqui é um carbono, e que a gente tem as ligações de hidrogênio escondidas, né? Subentendidas, que a gente chama, na verdade. Subentendidas. Então, cada um desses aqui vai ter um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Vou escrever a fórmula molecular aqui para vocês, tá? Aqui ele tem quantos carbonos? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele tem C9. Quantos hidrogênios ele vai ter? Aqui ele vai ter... Você tem uma dupla aqui? Deixa eu ver aqui, gente. Se ele tem uma dupla bem aqui, 1, 2, 3... Não tem hidrogênios ali. Vou apagar aqui. Ele só tem os hidrogênios que já estão representados aí, certo, gente? Então vamos contar. Vou circular eles aqui de uma cor diferente. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui H9. C6H9. Quantos nitrogênios a gente vai encontrar? 1, 2, 3. N3. Quantos oxigênios eu tenho? O2. Bom, gente, aqui pode ser que seja a letra... Pode ser que seja a letra B. A gente vai eliminar a letra A. Eita. A gente já vai eliminar a letra A porque ele já traz uma fórmula molecular diferente, tá? Eu vou eliminar a letra A aqui, de certeza. E vou eliminar a letra C também. Aí ele está falando que tem 7 carbonos secundários. Essa questão dos carbonos secundários, gente, nada mais é do que você observar e ver quais são os tipos de classificação aqui desses meus carbonos. Para ele ser primário, tem que ser só um carbono ligado a um outro carbono. Para ele ser secundário, um carbono que esteja ligado a outros 2, terciário a outros 3 e quaternário a outros 4. Ele está dizendo que são 7 carbonos secundários. Eu vou apagar o que eu já fiz aqui, tá certo, gente? Para mim circular aqui só os carbonos secundários, tá? Vou circular só os carbonos secundários. Então vamos lá. Carbono secundário aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui não é. 4. Aqui também não é. Aqui é secundário também.
aqui e aqui. Porque ó, um carbono aqui, outro aqui, e o nitrogênio não é carbono, então ele é carbono secundário, tá certo? Esse carbono aqui, ele não é secundário, e esse aqui também não é. Ele tem 6 carbonos secundários, ele está dizendo que são 7. Então a gente já pode eliminar a letra B aqui. Pronto, já eliminamos A, B e C. Vou apagar aqui de novo para a gente fazer mais uns detalhezinhos aqui dessa questão. É uma questão meio grande, mas ela é bem simples, gente. Vocês estão vendo que ela é bem simples. Então aqui é o próximo. Eu quero agora saber ligações do tipo π. Para ele ter ligação π, gente, a gente tem que ter ligação dupla. Tá certo? A gente pode contar aqui primeiro as ligações πs e ver a quantidade de ligações πs que a gente vai ter. Que se a gente saber nas ligações πs, o que vier depois, por eliminação, dá até para a gente resolver essa questão. Então, onde é que a gente vai encontrar dupla na ligação do tipo π? Ó, porque para a ligação ser... A gente vai observar aqui as ligações, vou fazer aqui para vocês. Ó, simples. Quando eu tenho só ligação simples, é uma ligação sigma. Tá? Quando eu tenho uma dupla, uma é sigma e a outra é π. Quando eu tenho tripla, uma é π, a outra é sigma e a outra é π. Pronto, já podemos identificar aqui. Nesse caso aqui do anel benzênico, eu tenho 3 ligações do tipo π, tá certo? Já contei 3 ligações do tipo π, porque no anel benzênico a gente tem 3 duplas e 3 simples intercaladas. Então nessas duplas a gente já pode encontrar ligações πs. Então eu vou marcar aqui só para não dizer que eu não marquei. Pronto, marquei aqui as 3 ligações do tipo π. Aí a gente tem mais uma aqui, 4, mais uma aqui, 5. Pronto, já resolvemos por eliminação, já resolvemos aqui a resposta dessa segunda questão. Letra D, ele está dizendo que são 5 ligações πs e 24 ligações sigmas. Tá certo? Por eliminação, a gente responde aqui a letra D de dado. Tá ok? Vamos para a próxima questão. Há algumas décadas, fumar era moda. Nessa época, o cigarro não era considerado um vilão. Até profissionais da saúde, como médicos, eram garotos propaganda de marcas de cigarro e incentivavam o vício de fumar. Com o passar dos anos, pesquisas mostraram que o cigarro é, sim, extremamente prejudicial à saúde. Estudos mostraram que existem mais de 4.000 substâncias químicas no cigarro, das quais 50 são comprovadamente cancerígenas. Entre elas, podemos citar arsênio, polônio-210, DDT, benzeno e benzopireno. Abaixo estão as fórmulas estruturais das duas substâncias, de duas dessas substâncias que estão na lista das 50 substâncias cancerígenas. E o benzeno e o benzopireno. Tá? Em relação às substâncias benzeno e benzopireno, assinale a única alternativa correta. Tá, gente? Então aqui vamos lá. Tanto o benzeno quanto o benzopireno são hidrocarbonetos aromáticos. Sim, gente, só pelo nome dá pra gente saber, mas tem uma curiosidade aqui que eu gostaria que vocês observassem. O benzeno, a gente sabe que ele possui anel aromático. O benzopireno, só pelo nome benzo, já dá pra gente saber que ele possui vários anéis aromáticos. Só que você deve estar se perguntando, professor, mas aqui nem todos os anéis têm 2 e 3 ligações duplas intercaladas. Por que acontece isso? Gente, vocês sabem que o carbono ele tem a valência, né? O carbono ele faz 4 ligações. Então, se eu pegar e colocar todas as duplas aqui com as quantidades, por exemplo, aqui eu vou riscar o meu composto, tá? Para a gente entender. Se eu colocar aqui uma dupla bem aqui, já ia dar uma diferença. Por exemplo, aqui eu tenho uma dupla, outra dupla, outra dupla. Tem 3 duplas e 3 simples. Se eu colocasse mais um aqui, ia ficar 4 duplas e 2 simples. A gente já teria uma diferença muito grande nessa questão das ligações. Então, gente, a questão foi sacana na hora de ter colocado dessa forma, nessa representação? Foi, porque você vai confundir. Quando você olhar aqui, você vai imaginar, não tem 3 ligações simples e 3 duplas em todos os meus compostos, então eu não posso dizer que eles são hidrocarbonetos aromáticos. Claro que não, minha gente. Olha aqui, como eu falei para vocês. Às vezes, quando a gente tem uma cadeia muito grande, que os anéis aromáticos estão um lado a lado, essa numeração das quantidades ela pode se alterar. No caso, só um anel aromático? Sim, 3 duplas e 3 simples. Agora, quando eu tenho vários ao redor, assim, vários, um lado a lado, um do lado do outro, a gente já pode ter essa diferença na quantidade de ligações. E é isso, gente, que você deve observar. A questão poderia ter colocado todas assim, ó, com a bolinha no meio? Poderia, mas ia ser fácil demais eu dizer isso, tá certo, gente? Então a resposta aqui é a letra A.
Vou ler bem aqui, ó, o benzopireno apresenta hibridização do tipo sp3 em todos os seus carbonos. Não é verdade, porque a hibridização vai ser do tipo sp2, porque a gente vai ter dupla em todas as, quase todos os meus carbonos, na verdade, eles vão ter duplas, tá certo? Então a gente já pode eliminar a letra B por causa disso. A letra C, o benzeno por ser polar, não é verdade, o benzeno, nenhum hidrocarboneto, ele é polar. Todos os hidrocarbonetos eles são apolares, ambos são hidrocarbonetos que apresentam apenas carbonos secundários. Não, a gente tem aqui carbonos aqui terciários também. E o benzopireno apresenta a fórmula molecular C20H16. Não é essa fórmula, gente, até por eliminação, mas se você quiser fazer, aí também a gente vai encontrar uma fórmula molecular diferente, tá certo? Então a resposta da quarta questão é letra A. Vamos aqui para a próxima. Aqui. A geosmina é uma substância responsável pelo cheiro de chuva que vem do solo quando começa a chover. Ela pode ser detectada em concentrações muito baixas e possibilita os camelos encontrarem água no deserto. A bactéria Streptomyces coelicolor produz geosmina. A última etapa da biossíntese é mostrada abaixo. Considere as seguintes informações a respeito da 8,10 de metil 1-octalina e da geosmina. Então, eu vou observar aqui esses dois. A 8,10 de metil 1-octalina é um hidrocarboneto alifático insaturado. Bom, gente, aqui, ele é um hidrocarboneto alifático insaturado? Sim. Alifático, por quê que ele é alifático? Porque ele não é aromático. Tá? A gente tem essas duas classificações, alifático e aromático. Aromático tem um anel aromático. Alifático, tudo que não é aromático. Então aqui, essa primeira é insaturada, porque a gente tem, ó, insaturaçãozinha aqui. A geosmina é um heterociclo saturado. Ele é um heterociclo? Não. Por que ele não é um heterociclo? Porque ele não tem heteroátomo aqui no meu composto. Eu não tenho nenhum elemento que não seja carbono ou hidrogênio na sua estrutura, tá? Temos aqui o oxigênio, mas ele não está entre carbonos. Então ele não pode ser classificado como heterociclo, tá? Ele é saturado porque ele só tem ligações simples, mas ele não é um heterociclo, ele é um homociclo. Então, já posso eliminar aqui. Cada um dos compostos apresenta 2 carbonos quaternários. Cada um dos compostos apresenta 2 carbonos quaternários. Vamos ver aqui se tem algum carbono quaternário. Olha aqui, ó. Esse aqui é um carbono quaternário, esse outro aqui já não é. Esse aqui é um carbono terciário, então não é, vou apagar. A gente só tem um. Então, no outro, aqui também temos a mesma coisa, só um também. Então, que é o único é esse aqui. Então aí ele está incorreto. A resposta é apenas 1, letra A. Marcamos aqui, letra A. Vamos à próxima questão, gente. Questão de número 6. O Comitê Olímpico Internacional, durante as Olimpíadas Rio de 2016, estava bastante... deixa eu ver aqui, tirar minha carinha no meio. Estava atento aos casos de doping dos atletas, né? A nandrolona, por exemplo, é um hormônio derivado da testosterona muito utilizado pela indústria farmacêutica para a produção de derivados de esteroides anabólicos. Quantos carbonos terciários com hibridização do tipo sp3 possui esse hormônio na sua estrutura molecular? Bom, gente, primeiro vamos caçar quem é os carbonos terciários, né? Lembrando, carbono terciário é um carbono ligado a outros 3. Então, eu vou marcar aqui só quem é terciário. Esse aqui é terciário. Ele tem 1, 2, 3. Esse aqui também é terciário. Esse aqui é terciário. Esse aqui é terciário. Esse aqui é terciário. O restante é secundário, quaternário e secundário. Tá certo? Então temos esses 3 aí. Agora, quantos desses aí a gente vai ter hibridização do tipo sp3? Lembrando, hibridização do tipo sp3 é quando a gente tem somente ligações simples ao redor daquele carbono. Hibridização do tipo sp2 é quando a gente tem uma dupla. Hibridização do tipo sp é quando a gente tem 2 duplas, lado a lado, né, no meu carbono, ou uma tripla e uma simples. Primeiro, aqui, gente, ó, eu vou riscar de azul, tá? Hibridização, esse aqui, ó, não é hibridização sp3, ele vai ser hibridização do tipo sp2. Por que ele é hibridização do tipo sp2? Porque a gente tem uma dupla aqui. Esses outros aqui só tem ligações simples, então são do tipo sp3. Então a gente tem 4 carbonos com hibridização do tipo
sp3 nessa estrutura aqui. Tá certo? Terciários do tipo sp3. Claro que a gente tem outros carbonos sp3 também, mas ele está querendo saber, ó, os terciários que tem essa hibridização aqui. Tá ok? Vamos para a próxima questão. O anlodipino ou anlodipina é uma molécula da classe das dihidropiridinas e é usada na medicina como vasodilatador coronário e hipotensor. Considerando a figura abaixo, analise a estrutura e, em seguida, indique quais são os tipos de hibridização presentes na molécula. Vamos ver aqui quais são os tipos de hibridização. A gente tem aqui só nos carbonos, tá, gente? Aqui, ó, sp1. Eu vou circular de vermelho quem for sp1, tá? Ou quem for sp3, perdão. Quem for sp3, eu vou circular de vermelho. Quem for sp2, eu vou circular de azul. E quem for sp, eu circulo de verde, se tiver algum, tá? Então aqui, ó, um sp2, ou sp3, sp3, deixa eu ver aqui, sp3, 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 deixa eu ver, sp3 e sp3. Pronto. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, não tem mais nenhuma sp3. Vamos agora de sp2, né? Vou circular de azulzinho, sp2. sp2 eu tenho aqui, aqui, aqui. Todos esses aqui são sp2 do meu anel aromático, tá? Uma dica que eu dou para vocês, todas as ligações, as hibridizações do anel aromático são sp2, tá? Aqui eu tenho mais um, aqui eu tenho mais um e aqui também. Pronto. Agora, não sobrou nenhum carbono, na verdade, para ter SP, hibridização do tipo SP. Então aí a gente já pode marcar a alternativa letra B, porque a gente só encontrou hibridização do tipo sp3 e hibridização do tipo sp2, certo? Bom, gente, eram essas questões que eu queria resolver com vocês, tá? Sobre os carbonos. Claro que na próxima aula também vou trazer mais questões, tá certo? Para não ficar muito longa essa aula. Então, na próxima aula eu trago mais questões, a gente vai suprindo todas as dúvidas, né? Mas vocês já sabem o que deve fazer. Professor, tem uma dúvida? Entre em contato comigo, tá certo? Pode entrar em contato comigo que a gente vai tirar todas essas dúvidas que você tiver nos exercícios. Como eu trouxe muita coisa de hidrocarbonetos, trouxe basicamente quase todos os casos possíveis de nomenclatura, de identificação. Então a gente vai ter muita questão para resolver e pode ser que a dúvida também seja tirada mediante a questão. Mas caso você achar necessário, gente, caso você achar necessário, não, pode entrar em contato. Estou com dúvida, pode entrar em contato. Tá certo? Entre em contato comigo que a gente tira as dúvidas, tá? A gente supre todas essas dúvidas de vocês, tá certo? Então um abraço, minha gente. Até a próxima aula. Não esqueçam, gente, se cuidem bastante e pode entrar em contato para a gente tirar as dúvidas. Um abraço, meu povo. Até mais.